Paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Eu sou o pastor Nestor, aqui da Valência, distrito de Caririaçu, da Assembleia de Deus Tempo Central. E essa tarde eu quero meditar com você no capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu São João, versículo 16, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados irmãos, nós estamos diante de um período, que hoje é o domingo de Páscoa, e as pessoas comemoram a Páscoa como se fosse a ressurreição de Cristo, a Páscoa. Mas a gente sabe que a Páscoa dos judeus, ela foi no sábado, Não foi no domingo, foi no sábado, E a Santa Ceia do Senhor, ela foi um dia antes da Páscoa dos judeus, Jesus, ele foi sacrificado na sexta-feira, E ele representava o Cordeiro Pascual, aquele que viria para tirar o pecado do mundo. Conhecemos a história, em Êxodo, capítulo 12, quando o Senhor vai dar uma ordem para Moisés, falar para o povo se prepararem para sair do Egito. E ele manda que as pessoas matem um cordeiro, e comam ele com ervas amargas, e pega o seu sangue e coloque nos umbrais das portas, para que quando o anjo da morte vier tocar naquela casa, ela não venha a ser atingida. E a partir daquela data ali de Moisés, o pessoal ficaram comemorando a Páscoa ali. A Páscoa, ela começou a ser comemorada a partir daquela data ali, E todos os anos, por aquela data, os judeus comemoravam a Páscoa, como ainda hoje eles comemoram a Páscoa na data que eles saíram, um dia antes deles sair do Egito. E Jesus, ao se aproximar o dia da Páscoa, nós sabemos que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, E se aproximando ali o dia da Páscoa, ele juntou-se com os seus discípulos, e celebrou a Santa Ceia do Senhor. E ele disse ali naquela Santa Ceia a seguinte frase: quando ele pegou o pão, ele partiu e disse: Tomai e comei, pois este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois ele pegou o sangue, aliás, o suco de uva, e repartiu também entre eles assim: Bebei todos, porque este é o meu sangue que será derramado, por todos vós. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Então, o Senhor Jesus, amados, ele representa o Cordeiro Pascual, que morreu por nós. Ele foi o sacrifício que Deus mandou, para purificar o pecador, purificar o homem que se arrepende. Todos nós sabemos que a lei de Moisés, a lei judaica, ela orientava os judeus que quando eles pecassem, tivessem um pecado, pecasse, fizesse alguma coisa errada, eles deveriam se arrepender, tomar um cordeiro ou um outro tipo de animal e ir até o sacerdote oferecer aquele sacrifício pelos seus pecados.
Entendeu? Então, quando deveria acontecer isso? Quando a pessoa sentisse que tinha pecado, sentisse que era um pecador. Então ele deveria tomar esse cordeiro. Assim também, meus amados irmãos, a gente só consegue receber aquele sacrifício que Deus mandou por nós, para nós, que era o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. A gente só consegue receber Ele como o sacrifício pelos nossos pecados se a gente se arrepender, se for por meio de arrependimento, né? Se a gente tiver realmente uma vida arrependida, então a gente consegue receber aquele cordeiro como um sacrifício pelos nossos pecados, para poder a gente ter vida. E nós todos sabemos, como o apóstolo São Paulo disse no capítulo de número 3, versículo de número 23 da sua carta aos Romanos, ele diz: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então toda a raça humana pecou, não restou um sequer. Todo mundo pecou. Então não tinha mais opção para nós. E nós sabemos que o salário do pecado é a morte. O que é o salário? O salário é o pagamento de uma dívida que alguém cometeu. Então, o pagamento para todas as pessoas que morrerem, ou seja, que pecarem, seria morrer. Tanto a morte física como a morte espiritual. Então, todo mundo deveria morrer. Sabe? Mas a Bíblia vai dizer no versículo seguinte do capítulo, o capítulo de número 6, o versículo 24 da carta de Romanos, a Bíblia vai dizer: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que é dom gratuito? É um presente. É um presente que alguém recebe sem merecer. Então é um dom. O dom da vida, o dom da salvação, Ele deu a nós sem nós merecer. Porque na realidade a gente tinha pecado e nós deveríamos receber o salário da morte. Mas Ele veio como propiciação pelos nossos pecados e se sacrificou por nós na cruz e deu àqueles que se arrependem o dom gratuito da vida eterna, o dom da salvação, o dom da vida. Sabe? E o caminho dessa vitória, dessa bênção, é o arrependimento, meus amados. A gente olha para a trajetória da cruz e a gente vê tanto sofrimento da parte de Cristo ali. E a gente diz assim: meu Deus, como Ele sofreu tanto. Né? Mas quem estava fazendo aquilo com Ele era o próprio Deus, meus queridos. Deus estava sacrificando o seu Filho por nós. Ele estava matando o seu Filho para que nós pudéssemos receber esse dom gratuito. Ele estava sacrificando Ele como cordeiro, pois era o único sacrifício que Deus se agradaria. Era de alguém puro, de alguém sem mancha, sem mácula, sabe? Só um sacrifício perfeito poderia arrancar do coração de Deus a ira que Ele estava com ela do pecado. Só satisfaria a vontade de Deus
se fosse um sacrifício perfeito. E como não existe um ser a não ser Ele mesmo, a Bíblia diz que Ele se fez homem e veio habitar entre nós. E Ele veio na forma de filho, porque Ele se dividiu em 3 pessoas. Ele é um Deus trino. E como em 3 pessoas, agora Ele se sacrificou a si mesmo, pois o apóstolo São Paulo diz, no capítulo de número 5 da segunda carta aos Coríntios, se eu não me engano é o versículo 16 ou é o 17, ele diz: pois Deus estava em Cristo reconciliando o homem com Ele mesmo. Então Deus estava ali na vida de Cristo, fazendo uma reconciliação consigo mesmo. Então foi o próprio Deus quem sacrificou o seu Filho, para poder a gente receber o dom gratuito dele, o dom da vida eterna, que a gente só recebe da forma que os judeus recebiam no passado, quando alguém reconhece que é um pecador, arruma um cordeiro ou um animal exigido pelo sacerdote, pela lei, e oferece ele em sacrifício, e o sangue daquele animal é derramado sobre o altar, e depois aquele animal é sacrificado no fogo para a purificação daquele pecado. Só que Jesus já foi sacrificado em nosso favor. Agora a nossa atitude, o que nós devemos fazer a partir de agora, deve ser se arrepender e aceitá-lo como o único e suficiente Salvador. Único. O único é porque não tem outros. É porque não devemos procurar em outra pessoa a salvação. Ele é o único e suficiente Salvador, pois Ele é o único sacrifício que Deus aceita. Foi o que Ele fez por nós. E agora o apóstolo São Paulo diz no capítulo 8, versículo 1 da sua carta aos Romanos: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam mais segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Então agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, ou seja, aqueles que aceitaram aquele sacrifício com arrependimento e começaram de novo. Pois no capítulo 5, versículo 17 da carta de São Paulo aos Coríntios, da sua segunda carta, ele diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais, aliás, por os que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas são passado, e eis que tudo se fez novo. Pois esse é o sacrifício que Deus aceita. É o sacrifício do seu Filho, Jesus. E hoje as pessoas costumam comemorar o domingo como o domingo de Páscoa. Pois a palavra Páscoa significa passagem larga. E as pessoas estão comemorando este versículo, ou seja, esse dia hoje, como se fosse o dia em que Israel saiu do Egito. Que foi o dia que Jesus ressuscitou dos mortos. E quando Jesus ressuscita dos mortos, todas aquelas pessoas que confessaram Ele, que estão seguindo Ele, meus amados, começarão uma nova vida, uma nova caminhada. Mas nós estamos na caminhada, pois Ele disse que a gente devemos participar do seu corpo, comer o seu corpo e tomar o seu sangue. Ele disse: aquele que não come do meu corpo
e não toma do meu sangue não tem parte comigo. Então a gente precisa participar desse banquete, participar dessa santa ceia que ele fez. E como no passado, na época que o pessoal estava no Egito, Moisés aconselhou o povo a comer o bezerro, ou seja, o cordeiro, com a sandália nos pés, com a mala pronta, no jeito de partir. E todos os meses, nós, assembleianos, fazemos este trabalho de Santa Ceia, este culto de Santa Ceia, preparado para a hora do arrebatamento da igreja, pois ele nos deixou essa promessa, para nos levar à terra prometida, que é a Nova Jerusalém, que vai descer do céu um dia. Ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estou, vós estejais. Bem, então ele foi, mas ele disse que vai voltar. Ele vai nos levar para si mesmo. E nós estamos participando deste banquete todas as vezes. Ele diz todas as vezes que façam isso, todas as vezes que comerem, em memória de mim. Então a gente faz esse banquete todas as vezes, na esperança de que a qualquer momento a trombeta vai tocar. Os nossos corpos serão transformados. Em um abrir e fechar de olho, como disse o apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 52. Os nossos corpos vão ser transformados. No momento, em um abrir e fechar de olho, antes que a última trombeta toque. E nós subiremos ao encontro do Senhor. Como ele falou também em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13, quando ele disse: quanto aos que dormem, nós não precederemos a eles, pois o Senhor bradará do céu com a voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então a qualquer momento a gente vai deixar este planeta aqui, este mundo carnal que a gente está vendo, este mundo que está aprisionado pelos rudimentos do mundo. E nós subiremos ao encontro do Senhor. E essa é a esperança dos santos, dos salvos. É a esperança de todos os cristãos que nasceram de novo, que começaram esta vida, que foram até Jesus com arrependimento, que sepultaram o velho homem pelas águas do batismo, e começou uma nova história. Iremos deixar este planeta aqui, o nosso corpo será transformado, pois o apóstolo João diz que assim como ele é, nós também seremos.
Teremos um corpo glorioso como é o dele. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E se você também que está me ouvindo, que não é crente ainda, quiser fazer parte desta comitiva que vai morar no céu, eu quero te convidar a, com arrependimento, confessar o Senhor Jesus hoje. Aceitar Ele como Senhor, como único Senhor e Salvador da tua alma. Se você quer fazer isso, fecha teus olhos, pede perdão a Ele aí aonde você está. E eu vou te apresentar a Ele agora em oração. Você também que está afastado dos caminhos do Senhor e quer se reconciliar com Ele nesse momento, pede perdão a Ele, fecha teus olhos aí. Eu também vou apresentar você a Ele em oração. Como também vou orar por você que já é crente, que está também como eu, aguardando o soar da última trombeta. Eu também quero orar por você. Quero orar por você também, que já me pediu oração, que está com o pedido de oração no caderno, na sacola de oração. Você que eu prometi que orar por você, quero orar por vocês. Vocês que são acompanhantes no YouTube, no Face, nas redes sociais. Eu quero orar por vocês também. Vamos orar? Fecha teus olhos. Pai querido, Deus Santo e Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu quero, Senhor, nesse momento orar. Eu quero interceder, Senhor, pela vida desses que estão te confessando como único e suficiente Senhor da sua alma. Como também, Senhor, por a vida desses que estão se reconciliando contigo, Pai. Perdoa seus pecados, Senhor. Risca o seu nome do livro da culpa. Escreve o nome deles no livro da vida, Senhor. E faz eles serem vitoriosos, Pai, naquilo que eles estão fazendo. Pai, abençoa de forma especial, Senhor, todos quantos me pediram oração, aqueles que estão com os pedidos de oração no caderno de oração, na sacola de oração, Senhor, os que estão nos ouvindo, Senhor, pelas redes sociais. Toma todos nas tuas mãos agora, Pai. Aqueles que eu prometi que orar por eles, os que me pediram oração, Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor é aquele que conhece o profundo e o escondido. O Senhor conhece a necessidade do teu povo, Senhor. Quantas pessoas nesse momento não estão depressivas, não estão oprimidas, Senhor, não estão passando por momentos difíceis na vida, sem suportar mais, sem aguentar mais, Senhor, procurando uma solução e não encontrando a saída, Pai. Eu sei que a saída está em Ti, Senhor. Por isso, nesta hora, Deus, estende as Tuas mãos, meu Deus, e restaura, meu Senhor, a vida dessas pessoas. Senhor, o casamento dessas pessoas, Senhor. Ó Deus querido, renova, Senhor, aleluia, com a Tua unção. Dá vitória ao Teu povo, aos Teus filhos que Te clamam nesta hora. Rabai, xararabacanta, larabás. Derrama do Teu Espírito Santo, Pai, sobre a vida de cada pessoa. Oh, Espírito Santo, se revela para este povo, Senhor. Alcança os que precisam ser alcançados. Fala, Senhor, no íntimo de cada coração, nesta hora, neste momento. Deus eterno e todo-poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, neutraliza todo o poder das trevas, toda a força do mal, Senhor. Ó Deus, esta pandemia, Senhor, que tem assolado as nações, toma, Senhor, nas Tuas mãos, ó Pai querido. Oh Deus, e desfaz, Senhor, toda obra do mal. Jesus amado, aleluia, não deixa que este mal, Senhor,
ó Deus querido, aleluia, possa continuar, Senhor, destruindo vidas, Senhor, matando as pessoas. Oh, Espírito Santo, coloca um ponto final em tudo, Pai. Deus eterno, aleluia, não deixa que esse mal, Senhor, atinja, Pai, este lugar, esta Valência, Senhor, onde nós moramos, meu Senhor, como todo campo, ó Deus, que pertence a esta Valência. Pai, toma nas tuas mãos, nos proteja, nos livra de toda e qualquer ação do inimigo, Pai. Esteja conosco em tudo, é o que eu quero te pedir e já quero te agradecer, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, meus queridos. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Acesse aí, se inscreva no canal, acesse aí o sininho aí, e você vai estar recebendo uma mensagem todos os dias na tua casa. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome do Senhor Jesus.